A ajuda da nossa bispa. Amém, bispa? Graças a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Você está preparado para ouvir a voz de Deus? Porque Deus fala conosco. Nosso Deus não é um Deus morto, um Deus pendurado numa cruz. Nosso Deus não é uma estátua ou uma imagem. Nosso Deus é o Deus vivo, o verdadeiro, o soberano Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso. E é um Deus que fala. Um Deus que agora há pouco, quando nós oramos, Ele nos ouviu. É um Deus que ouve. E agora Ele quer falar ao nosso coração. Então vamos colocar no telão o tema de hoje. As colunas da sabedoria. Que coisa tremenda. O que será que Deus preparou para mim e para você nesta noite? Colunas. Nós vamos falar de coisas firmes, de coisas sólidas, de coisas fortes. E com certeza não são colunas de um prédio qualquer. O Senhor está falando de colunas de uma estrutura de vida. Ele vai nos falar daquilo que é sustentáculo para as nossas vidas. As colunas da sabedoria. Vamos ouvir, diz a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 9, versículo 1. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Uau! Quer dizer que há pilares de sustentação para a sabedoria. Eu creio que talvez uma necessidade que pouca gente se dá conta que nós temos, e ela é urgente, é a necessidade de sabedoria. Nós temos muitas decisões a tomar, não é, pastora? Nós temos muitas escolhas a fazer. Nós temos muitos relacionamentos que precisam do nosso posicionamento. Nós temos muitas atribuições e responsabilidades que o Senhor colocou em nossas vidas, nas nossas mãos. Se nós não formos sábios, nós perderemos, nós nos equivocaremos, nós vamos errar. E se nós errarmos, hoje nós sabemos que tudo é uma plantação na vida. As colheitas vêm e depois novamente nós nos vemos em problemas, em maus lençóis, em aflições. Então o Senhor quer, com esta mensagem, Ele quer curar situações, Ele quer restaurar áreas da vida, mas o Senhor também quer nos prevenir. É uma mensagem de prevenção para alguns que aqui estão. Vamos então orar a Deus? Feche seus olhos. Este é um assunto importante. Senhor Jesus Cristo, Deus bom, justo e verdadeiro. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Nós viemos aqui porque nós cremos que o Senhor fala, o Senhor ouve, o Senhor está atento às nossas vidas, o Senhor sabe de cada uma das nossas necessidades. E mais do que necessidades que precisam ser supridas, nós temos, Senhor, uma conduta de vida. Nós temos uma maneira de viver, de nos conduzir nesta terra. E nós precisamos, Jesus, mais do que nunca, porque os dias são maus, os dias são difíceis. Nós precisamos, Jesus, de sabedoria. Por isso fala-nos hoje, ensina-nos o que é exatamente esta sabedoria que faz diferença, Senhor, numa vida, numa família, num casamento, nos negócios, nas finanças, na igreja. O que é essa sabedoria, Senhor, que estabelece colunas sólidas numa vida? O que é essa sabedoria, Jesus? Ensina-nos, Pai, e mostra como as nossas vidas podem estar alicerçadas, Jesus, de forma que nós façamos escolhas certas, decisões certas, Pai. Ó Deus, que a gente vá pelo caminho certo, que a gente se posicione corretamente com as pessoas, Pai. Ensina-nos, Senhor, a viver esta palavra e ter uma vida, Pai, edificada com sabedoria. Oramos em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor.
Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, pastora Silmar. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, filhos benditos, boa semente sobre a terra, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, bom perfume de Cristo, pedras que vivem, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A primeira coisa que nós precisamos saber é que existem palavras na Bíblia Sagrada muito semelhantes. Palavras que às vezes nós lemos e nós achamos que é uma coisa, depois nós lemos uma outra palavra e nós achamos que é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, sabedoria e conhecimento. Então eu queria explicar rapidamente a diferença entre sabedoria e conhecimento. Nós temos lidado bastante com o conhecimento. O apóstolo Pedro, ele diz, antes que crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o conhecimento é fundamental e ele é gradativo e ele vai acontecendo à medida que nós vamos nos abrindo e Deus vai nos revelando e iluminando os olhos do nosso coração, revelando a sua palavra e nós vamos então tendo conhecimento. E o que é o conhecimento? O conhecimento é quando você toma conhecimento de um fato, quando você sabe de alguma coisa te foi revelada, você agora tem conhecimento daquele fato. Isso é conhecimento. E sabedoria? Sabedoria é quando você sabe o que fazer com os fatos. Tá dando para entender? Então assim, conhecimento é o fato, ou são os fatos. E sabedoria? O que eu faço com os fatos? Para você entender melhor, conhecimento é aquilo que Deus me revela. Aquilo que eu passo a entender. Agora, quando eu, na minha vida, pego isto que Deus me revelou, que eu passei a entender, e eu passo a viver isso no meu dia a dia, colocar esse fato, esse conhecimento na minha vida, então isto se torna o quê? Sabedoria. Sabedoria, resumindo, é você pegar o conhecimento e praticar. Isto é sabedoria. É você viver os fatos que são revelados por Deus. Quando você sabe lidar com as situações, quando você sabe enfrentar espiritualmente as adversidades, isso é sabedoria. Às vezes nós sabemos que há pessoas que têm conhecimento, elas conhecem a Bíblia bastante, elas sabem bastante versículos. A lei tem muitas pessoas assim, que sabem muitos versículos, que já leu a Bíblia não sei quantas vezes, mas você às vezes vê que numa situação tão simples, uma situação doméstica, uma situação financeira, a pessoa não sabe o que ela faz. Então, para que serve tanto conhecimento se ela não sabe aplicar? A aplicação do conhecimento é a sabedoria. Quando você sabe lidar com qualquer situação em linha com a palavra de Deus, aí você está sendo uma pessoa sábia. Entendeu? Amém? Então assim, não adianta nós virmos aqui e passarmos só conhecimento, muita revelação, mas existem cultos em que nós precisamos passar como viver esse conhecimento todo. São os cultos que nós traduzimos em finanças, em mensagens sobre família, sobre casamento, sobre saúde do corpo, sobre saúde emocional. Nós trazemos o conhecimento e mostramos como é que nós aplicamos esse conhecimento. Ora, ainda que você aprenda a aplicar o conhecimento, você só se torna verdadeiramente um sábio quando você pratica realmente. Então há muita gente que tem muito conhecimento, mas não é sábio. Sábio é aquele que faz do conhecimento a sua prática de vida. Vou lhe dar um exemplo. Olha, se você fumar, todo mundo sabe o que acontece, né, com o fumo. O fumo faz mal à saúde. Provoca câncer, efizema, bom, uma série de coisas. Todo mundo sabe disso. Isso aqui é um fato. Isso é conhecido. O fato é conhecido. Sempre que alguém fuma, ele é um candidato à morte. Isso não é novidade, né? Até no maço de cigarro as pessoas compram e tem lá aquelas fotos horrorosas, né? Dando conhecimento de que aquilo é um fato consequente de fumar. Agora, isso é o conhecimento. Todo mundo sabe o que o fumo faz. O que é sabedoria? Sabedoria
é pegar o cigarro, jogar fora e nunca mais fumar. Está dando para entender? Então assim, amém, vamos dar um aplauso ao Senhor. Ai, ai. Então assim, muita gente sabe muita coisa, mas não aplica essa coisa, não pratica isso, por isso não se torna uma pessoa sábia, né? Uma pessoa que está desenvolvendo sabedoria na sua vida. Então, a gente que tem conhecimento dos fatos, mas é tolo, talvez seja chocante isso, não é, irmão David? Mas é verdade, tem gente que tem conhecimento, mas não passa de um tolo, não é sábio, ou seja, quem faz uma coisa, sabendo que aquela coisa lhe faz mal, e ela continua fazendo, então ela não tem só o conhecimento, ela tem o conhecimento, mas ela tem uma tolice que acompanha esse conhecimento, que não lhe deixa fazer o que é certo, e a pessoa vai ali se escorando. Então, quando a pessoa tem um câncer, e aqui vai um recado aí para o pessoal do fumo, não é? Se a pessoa tem um câncer no pulmão, eu vou falar algo sério, Deus não tem obrigação nenhuma de curar essa pessoa. Por quê? Ora, porque ela conhecia todos os efeitos daquilo lá. Ela sabia que aquilo lá levaria a um câncer, poderia levar a um câncer de pulmão. E depois, quando a pessoa se vê naquele estado, ela começa a criticar e a cobrar Deus. Cadê Deus? Cadê? Deus está onde cada um o coloca. Deus está no lugar em que nós o colocamos. Se nós o colocamos no centro da nossa vida, se nós o colocamos em primeiro lugar, é lá que ele está. Agora, quem o coloca no centro da vida em primeiro lugar, se torna uma pessoa sábia, porque vai não só conhecer, mas vai praticar aquilo que Deus ensina em sua palavra. Amém, amém. Glória a Deus. Então, sabedoria nada mais é do que saber lidar com os fatos, com as situações, com o inesperado, até com a família. Viver em família exige muita sabedoria. Ser esposa, ser um marido, exige muita sabedoria. Exige postura sábia. Ser pai, ser mãe, exige postura sábia. Então, é preciso que o marido saiba lidar com a sua esposa, que ele tenha um conhecimento bíblico, mas que ele aplique o conhecimento bíblico na prática do dia a dia, na sua relação com a sua esposa. Um casal, ele só é feliz quando os dois vivem com sabedoria. Então, a gente vê assim, séries pregadas na igreja sobre família. Todo mundo ouve como é que é a vida do marido, como é que tem que ser a postura de uma esposa, como é que é o relacionamento conjugal, uma série de coisas. E você sabe que tem pessoas que saem dessas séries de família e continuam vivendo como cão e gato, brigando, não pratica a palavra. Então, são pessoas que, apesar do conhecimento, são tolas, são pessoas nécias, são pessoas totalmente sem sabedoria. Eles não estão colocando, essas pessoas, Deus no centro da sua vida. Em outras palavras, é isso, Deus não está tendo a primazia, não é? Provérbios 3:13 em diante diz assim: feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Ó, duas coisas: adquirir conhecimento e achar sabedoria. Achar sabedoria, como é que eu acho a sabedoria? É quando eu descubro como é que eu vivo o conhecimento que eu adquiro. Seguinte, porque melhor é o lucro que ela dá, a sabedoria dá lucro, tá? Do que o da prata. E melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita. Você sabe que os sábios vivem mais? É bíblico, né? Longevidade, viver bastante, está muito ligado à sabedoria, a praticar o conhecimento. Olha, o alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Ai, gente, isso é tão importante. Se você se tornar uma pessoa sábia, você vai ter vida longa, riquezas e honra. Ou seja, viver bastante, mas viver bem. Viver com o quê? Com prosperidade, viver com honra, viver com dignidade. Então veja, não é o conhecimento sozinho que faz tudo isso,
mas é a sabedoria, a prática desse conhecimento no dia a dia. Versículo seguinte: os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. Quer dizer que o sábio, ele vive em delícias. O sábio, ele vive em paz. 18. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Então, seja uma pessoa sábia, seja alguém que retém a sabedoria, segurando, sabe, o conhecimento no seu dia a dia, praticando aquilo que você tem aprendido. Ora, se a felicidade é o reter a sabedoria, é reter o ensinamento de Deus, para praticar, logicamente, então vamos conhecer o que diz o sábio Salomão em Provérbios 9:1. Ele diz: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Então, nós estamos construindo, todos nós, uma casa chamada vida. Você vem à igreja porque a sua vida está sendo edificada. Nós somos comparados a uma casa, a um edifício. Amém? Então, assim, para a nossa vida ser edificada, a nossa vida tem que ser edificada com as colunas da sabedoria. Todos nós. Você tem que viver na casa que você constrói. A sua vida é a casa que você está construindo. Você não pode viver na casa que eu construo. Eu não posso viver na casa que você constrói. A sua vida é só sua, a minha vida é só minha. E nós, amados, somos responsáveis por essa construção. Nós precisamos saber como é que nós construímos, o que é que nós estamos fazendo, na verdade, com as nossas vidas, né? Você tem que viver nessa casa. Você tem que se conduzir nesta vida com esta casa, com esta vida que você tem. Então, assim, o que você está fazendo com a sua casa? Como você está edificando a sua vida? Você está vivendo com sabedoria ou apenas tendo um acúmulo de conhecimento, de fatos, de informações e não vale para nada? Olha, as 7 colunas, fala que tem 7 colunas a sabedoria. Você sabe que 7 é o número da perfeição, não é? Mostra que se constrói uma vida, se constrói uma casa com colunas fortes. Você não pode ter uma vida sem estrutura. É isso que o sábio está dizendo. Uma vida levada de qualquer jeito, uma vida construída de qualquer jeito, não é? Você tem que ter uma vida feliz, com longevidade, com honra, com riquezas, com prazer. Então diga que você recebe, diga eu recebo uma vida, diga feliz, com longevidade, com honra, com riqueza, com prazer. Amém. Agora, como isso é possível? Ora, muitas casas, elas caem porque elas foram construídas erradamente, ou elas tiveram materiais impróprios. Jesus, ele fez uma pregação certa vez, eu acho que foi até um seminário que ele fez, e ele ensinou como construir uma casa, porque Jesus, além de ser um engenheiro e o arquiteto do universo, ele também é um engenheiro e é o arquiteto de casas, de vidas. O Senhor está interessado na sua vida. O Senhor quer que você construa bem a sua vida. E Ele ensinou como é que alguém constrói bem a sua vida. Em Mateus 7, 24 a 27, Ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Então veja, ouve as palavras. Todos vocês que estão aqui hoje estão ouvindo a voz de Deus. Amém? O que você está recebendo ao ouvir a voz de Deus? Conhecimento. Porque Deus fala e vai te dando a conhecer coisas, né? Valores, princípios, regras do viver. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Agora ele diz, é outra coisa. E as pratica, será comparado a um homem prudente. Por isso que eu disse que alguns aqui vão ter que aprender, porque já não dá mais para chorar o leite derramado, já fizeram coisas erradas, enfim, já viu a casa cair, mas agora o Senhor está nos ensinando daqui para frente como vai ser a nossa casa, como é que vai ser a nossa vida. E o Senhor está, para alguns aqui, dando uma aula de como você pode prevenir um desastre na sua vida ou na sua família.
Então ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. São todas circunstâncias que todos nós estamos sujeitos, são as circunstâncias da vida. Muitas vezes caem chuvas na nossa vida, transbordam rios, sopram ventos, dão com ímpeto contra a nossa vida, e diz que tem um tipo de pessoa, de vida, que não cai, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, igualzinho, viu? Você viu que nivelou, ouvia igual, pastor. E não as pratica, pronto. Nós podemos terminar esse culto daqui a pouco, irmos todos para a nossa casa. Ninguém vai poder chegar em casa e vai dizer assim: Deus não falou comigo. Não pode, porque é mentira. Deus está falando, Deus está fazendo você ouvir a voz dele. Então todos nós vamos chegar em casa e vamos dizer: Deus falou comigo hoje. É verdade ou não é? É. Agora, o que nós vamos fazer depois disso é que vai determinar que tipo de casa, que tipo de vida nós estamos construindo. Que tipo de vida nós temos, não é? Porque aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. Veja que as circunstâncias são iguais para todo mundo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. Amados, todos nós, pastores, bispos, sabe, oficiais de uma igreja, ovelhas, quem está há muito tempo no ministério, quem está chegando agora, todos nós passamos por estas mesmas situações. Sempre na nossa vida cai a chuva, transbordam os rios, sopram ventos, dão com ímpeto contra a nossa vida. Sempre. Isto é o estar nesta terra, o estar neste mundo. Nós temos aflições, são essas aflições aqui. Mas a palavra de Deus diz que quando isto acontece, você tem que saber como é que a tua vida está sendo construída. E diz que aquela casa desabou, sendo grande a sua ruína. Então, você só pode descobrir qual é a qualidade da sua casa, da sua vida, no dia da adversidade. Sabia disso? A gente não descobre a qualidade da nossa vida quando está tudo bem. A gente descobre a qualidade da nossa vida quando as coisas não vão bem. No dia da adversidade. Quando você aprende a graça de Deus, você edifica uma casa com ouro, prata, pedras preciosas, ou seja, com valores espirituais fortes, valores eternos, não com palha, madeira e feno, diz a palavra do Senhor. O nosso ministério é um ministério de palavra, e ele está dando materiais bons, você tem recebido materiais bons. Agora, não adianta só você dizer: eu vou numa igreja que tem conhecimento, que me oferecem ouro, prata e pedras preciosas. Você precisa pôr esse ouro, essa prata e essas pedras preciosas na sua vida. Você precisa transformar isso em prática de vida, ok? Então, senão não adianta nada. O que adianta você se sentar aí? Eu conheço pessoas, nós que somos os pastores da igreja, nós sabemos caso a caso. Há pessoas que têm lutas e há outras pessoas que têm as mesmas lutas. Há pessoas que passam pelas lutas e elas seguem adiante. Por quê? Porque a vida está edificada sobre a rocha. A pessoa, ela ouve a voz de Deus, mas ela imediatamente ela vai praticando, ela vai arrumando a vida dela. E tem outras pessoas que não fazem isso. Deixa a coisa, como a gente diz, correr solta, né? E de repente, quando vem essas adversidades, a gente vê a diferença. Não é questão que um é salvo, o outro não é salvo. Você está compreendendo? Nós estamos falando entre os salvos. Nós estamos falando da diferença entre conhecimento e sabedoria. O Senhor quer que a sua vida seja uma vida estabelecida com sabedoria, não apenas com conhecimento. Amém. Amém. Glória a Deus. Ok, então, há duas espécies de construtores, você viu aqui. Ou ele é prudente e constrói sobre a rocha, ou ele é insensato e constrói sobre a areia. Os dois têm conhecimento. O que constrói sobre a rocha e o que constrói sobre a areia, os dois ouvem a voz de Deus.
A diferença é o que cada um faz com aquilo que ouve de Deus. Você sabe que tem cristãos que eles ouvem a voz de Deus, eles vão praticando, e num tempo razoavelmente curto, você já vê testemunhos, você já vê mudança, você vê transformação de vida interior, você já vê exterior. E tem pessoas que estão ouvindo a mesma palavra e não acontece nada. Ora, temos que deixar bem claro uma coisa: Deus não falha, o erro não está na palavra. A palavra é poderosa, a palavra está sempre cortando, ela não volta para Deus vazia. Então, onde estão as falhas? As falhas estão nos seres humanos, que fazem o quê? Que não põem por prática aquilo que têm ouvido da parte de Deus. Quantas vezes pessoas já ouviram a mesma mensagem 1, 2, 3, 4, quantas séries de família, quantas séries sobre finanças, continua tudo igual, tratando a mulher do jeito errado, ou o marido, né? Não vindo aos cultos regularmente. Quantas pessoas já ouviram tanto a voz de Deus, continua não sendo um dizimista fiel, tolo. É isso que a Bíblia diz, tolo. A sua vida, a sua casa está sendo construída sobre a areia. Pode saber que vai acontecer. O ímpeto vem dos ventos, dos rios que transbordam, da chuva, e a casa desaba, amado. Nós temos que alertar a igreja, porque é muito bonito falar, esse ano, 2012, ano dos remidos do Senhor, um ano de retribuições, fartas colheitas. É de retribuições mesmo, e de fartas colheitas mesmo. Para quem está plantando mato e erva daninha, vai colher fartamente mato e erva daninha. Para quem está, sendo tolo, as retribuições de um tolo virão. Nós não podemos ignorar isto aqui. Então, sim, nós ainda estamos no começo do ano. Há tempo para nós revertermos muitas situações. Tem muita coisa para mudar, muita coisa para acontecer. Agora, temos que entender que só há duas espécies de fundações. Ou é rocha, ou é areia. Não existe meio do caminho. Ou é rocha, ou é areia. Não é muito fácil você construir sobre a rocha, ok? É mais fácil sobre a areia. Mas é assim que a vida de quem é fiel a Deus, de quem é sábio, é construída sobre a rocha. Dá mais trabalho? Dá. Praticar a palavra dá mais trabalho? Dá. Mas tem um monte de gente que, por conta de ser mais fácil só ouvir, entra por aqui, sai por ali e não acontece nada. Portanto, cada vida é uma casa. Cada casa construída neste ministério é testada. Não se iluda, a sua vida será testada. Se ainda não foi, será. A nossa vida é testada para que você conheça que tipo de material você está usando na sua edificação e sobre o que a sua vida está alicerçada. Todos nós passamos por provações, todos. Todos nós passamos por tempestades, por adversidades. E a qualidade de uma construção, ela só é vista pela resistência que ela oferece às tempestades. Amém? Se eu perguntasse aqui, você já passou por tempestades na vida? Quando você passou pelas tempestades, o que aconteceu com a sua vida? Então não pense que elas não vão vir novamente, elas virão. Tempestades, nós estamos todos sujeitos. Amém? Agora, elas vêm para testar a nossa vida. O que não pode é o que eu ouvi outro dia de uma pessoa que vai de igreja em igreja e diz assim: eu vou mudar de igreja porque essa igreja é fraca, ela não tem poder porque ela não aconteceu nada na minha vida. A pessoa chegou aqui, já tinha falado isso de outro ministério. Aí ela chegou aqui na igreja, ficou aqui uns meses. A graça, quanto conhecimento, e a predestinação, e a falsidade do livre-arbítrio, e a soberania de Deus, que coisa tremenda, e as duas sementes, e a preexistência, Aí passou esse tempo, a pessoa foi para o ônibus, entrou lá no ônibus e disse: olha, desde que eu estou nessa igreja não aconteceu nada na minha vida. Você tem essa resposta? Amado, não é a igreja que faz acontecer alguma coisa na nossa vida. É Jesus quem manifesta ou não o que tem que acontecer na nossa vida. Mas cada um é responsável.
Tá certo, Liene? Eu falei, Liene, porque eu olhei para ela ali. Pega uma outra pessoa e pergunta: o que aconteceu na sua vida desde que você chegou aqui? Ah, por quê? Porque é a mesma palavra. É a mesma palavra. Todo mundo está ouvindo a mesma voz. Por que acontece para um e não acontece para o outro? Amado, só queria dizer isso. É o que cada um faz com aquilo que ouve da parte de Deus. Agora, essa senhora é uma tola. Não está aqui hoje. Se estivesse, falaria pessoalmente a ela. Que eu vou pegá-la, porque ela andou indo para o ponto do ônibus e falando que a igreja não tem poder. Eu vou pegar ela à parte, vou falar, vem cá. Vou te falar quem é que tem poder aqui. Jesus tem poder. Agora, ela já teve gabinete com todas as pastoras da igreja. Todas as pastoras falaram, faça assim. Isso não pode mais permanecer na sua vida. Mude isso, faça assim. Fez, pastora? Não. Então, é uma tola. É mais fácil colocar a culpa nos outros. Nós não somos, amados, tolos. Nós somos maduros espiritualmente. Hoje nós não culpamos mais ninguém. Nós sabemos, amados, que há tempos de provas, que há tribulações, não é? Que há momentos em que realmente Deus está trabalhando na nossa vida. Mas espera aí. Tem que acontecer, vai acontecer. Deus prometeu, é uma herança consumada com o sangue de Jesus Cristo. Então, por que não acontece? Pergunte para você. Porque essa coisa de vir perguntar para os pastores, por que não acontece? Eu sei da minha vida. Você precisa começar a saber da sua vida. Não acontece porque talvez você só ouça. Passa 1 ano, 2, 3, você vem aqui e ouve a voz de Deus, mas não pratica a voz de Deus. É muito diferente. A Bíblia diz, envolva-se, congregue. Tem gente que aparece aqui uma vez por mês, não se envolve com ninguém. Então assim, uma coisa é ouvir, outra coisa é praticar. Agora, quem congrega, quem se envolve, tem diferença na vida. Porque Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Deus honra aquilo que os seus lábios proferiram. Então assim, eu estou hoje numa mensagem assim meio de, sabe, acorda. O que você quer que aconteça na sua vida? Pratique a palavra. Não tem outra. Vamos ficar aqui fazendo orações e todo mundo num êxtase. Você quer que aconteça alguma coisa na sua vida? Se só aquilo que você já ouviu neste altar da parte de Deus você praticasse, você já estava voando alto como a águia, estava acima das tempestades, estava ali com a sua vida cheia de glória e testemunho, porque assim estão muitos aqui dentro. Amém? Diferente, né, que está a mensagem? Muito bem. Você está construindo uma casa e você tem que viver nessa casa. E tem gente que quando a coisa vai mal, depois quer pular fora da casa. Aí diz, a minha vida é uma droga, não gosto da minha vida. A minha vida, porque a minha vida... Você faz a sua vida, você constrói a sua vida, você edifica a sua vida. A vida é sua. Então, eu estou aqui lhe fornecendo os materiais para você construir. Agora, é você que sabe que material você está usando no dia da adversidade. Graças a Deus... Eu sou da Cristo Vive, eu tenho recebido os melhores materiais. E no dia da minha adversidade, a minha casa tem permanecido de pé. A minha vida tem estado firme, inabalável, como a de tantas vidas que aqui congregam. Amém? Olhe o irmãozinho que está ao seu lado e diga, essa é a diferença. Sobre o que a sua vida está edificada? Rocha? Areia? É rocha ou é areia? O sábio Salomão, ele disse que a casa construída com sabedoria seria uma casa construída com 7 colunas. Uma casa que resistisse à tempestade, né? Uma casa que trouxesse felicidade, uma casa que trouxesse paz, que trouxesse prosperidade, que trouxesse prazer. É isso que todos nós desejamos, nós queremos ser felizes. Irmãos, eu passo por tempestade. Alguém aqui não passa por tempestade? Não existe. Nós todos passamos por tempestades, e tempestades grandes, vendavais muito fortes, né? Que se eu não tivesse materiais sólidos na minha vida, se não fosse a rocha em que a minha vida está construída, eu já teria desabado há muito tempo, a ruína já teria sido grande há muito tempo.
mas eu tenho a minha vida construída sobre a rocha. Jesus Cristo ressuscitado é a base das nossas vidas. E os materiais que nos foram dados foram os materiais da graça de Deus. Então nós temos tudo para ter o melhor fundamento e o melhor material. Agora, o que cada um faz com o que recebe? Essa é a grande pergunta de hoje. Você é uma pessoa de conhecimento ou de fato você é uma pessoa sábia? Hoje nós vamos dormir pensando sobre isso, né? Eu sou uma pessoa que tem bastante conhecimento ou eu sou de fato uma pessoa sábia? Para se construir uma casa sobre a rocha demora, não é fácil. Na areia é muito mais fácil, é rápido, né? E há pessoas que ficam ali preocupadas apenas com a decoração da fachada. Cuidado, a fachada não diz muitas vezes o que é a vida. A fachada, ela vai embora quando vem os temporais, né? A fachada não dura para sempre. Então, é bom cuidar da fachada, da decoração? É bom, mas a gente não pode esquecer que o que vai permanecer firme é o tipo de edificação que nós temos. Amém? Olha o irmão que está ao seu lado, diga, sua fachada é muito bonita, mas cuide da edificação. Ok. Então eu quero ir aqui para o finalzinho da mensagem, perguntando o seguinte: quais são as colunas da sabedoria que resistem à tempestade, que trazem felicidade, trazem paz, trazem harmonia, trazem prosperidade? Quais são essas colunas da sabedoria? Primeira coluna, que eu acho que eu vou fazer uma série só sobre isso, porque Deus já colocou no meu coração. Chama-se o temor do Senhor. E eu vou falar por que eu vou preparar uma série sobre isso. Porque eu tenho visto pessoas que não sabem exatamente o que é temor do Senhor. Estão brincando com Deus. Estão zombando de Deus. Estão escarnecendo de Deus. Porque existem pessoas que ouvem Deus falar e não estão nem aí para viver aquilo que Deus está falando. Deus diz assim: faça desse jeito, meu filho. E a pessoa faz de outro. Isso mostra que essa pessoa não tem temor. Quando nós falamos em temor, nós não estamos falando aqui em medo, em paura, em pavor de Deus. Mas também falar apenas que é um respeito reverencial, que é só uma reverência, porque Deus é Deus. Amados, a gente tem reverência para pessoas desta terra. Também, não tem? A gente tem pessoas que se você vai diante de um presidente, você vai ficar reverente ali. É uma autoridade. Se você está diante de um governador, se você está diante de uma pessoa, enfim, que tenha um cargo, você tem ali uma reverência, né? Um respeito. E as pessoas estão achando que Deus é só reverência e respeito. É muito mais do que isso. Esse temor do Senhor é porque, assim, nós estamos lidando com um Deus que tem todo o poder, que é bem diferente de um governador e de um presidente aqui nesta terra. Ele tem um poder, mas não é todo o poder. Ele tem um poder limitado para uma alçada que lhe diz respeito. Agora, quando nós falamos de Deus, esse temor do Senhor está muito distante de alguns corações. Eu vejo como os crentes falam, eu vejo como uns tratam os outros, eu vejo a forma que muitas pessoas escarnecem de irmãos. Eu vejo a brincadeira, às vezes, com a própria vida, quando Deus ensina uma lição. Tem faltado para alguns temor do Senhor. Só que o temor de Deus, o temor do Senhor, ele mostra quem tem e quem não tem sabedoria na vida. Então, olha o que diz Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quer dizer que tem gente louca que vive nas igrejas. Sabia que tem gente louca que vive nas igrejas? O que é gente louca que vive nas igrejas? É quem despreza a sabedoria e o ensino. É mais um culto, Deus vai falar, vamos orar, vamos lá. E vem à igreja para aplacar a consciência, como se fosse uma missa. Isso é falta de temor do Senhor. Vir à igreja, pelo menos a esta, você vem para receber ensinamentos do Senhor,
e para imediatamente praticar esses ensinamentos, porque a sua vida está sendo edificada, a sua vida está sendo construída. E se você não fizer isso bem, os rios transbordam, as tempestades chegam, o vento dá com ímpeto, e aí, amado, você vai conhecer que tipo de vida você tem edificado. Então preste bastante atenção, ouça a voz de Deus nesta noite, que lhe diz muito mais do que conhecimento, lhe diz: pratique a minha palavra, estabeleça na sua vida, sabe, a coluna, uma das colunas da sabedoria. Seja uma pessoa sábia, temendo ao Senhor. Olha, quando a gente tem uma necessidade, a gente corre para a igreja. Eu sei de muita gente que não aparece na igreja, mas apertou o calo, a coisa ficou difícil, corre para a igreja, já marca gabinete com os bispos, aí começa a se aproximar, não é? Mas a pessoa às vezes não fica ali sustentado no temor de Deus. E se uma pessoa não tem temor de Deus, ela já não tem a primeira coluna básica da vida, que é aquela que traz felicidade, prosperidade e bem-estar. E temor do Senhor não é você viver, logicamente, com medo de Deus, que Deus pesa a mão, que Deus manda para o inferno, risca o nome do livro da vida. Mas temor é muito mais também do que respeito e do que reverência. É quase um medo. É mais do que respeito. É um respeito sabendo que Deus pode fazer o que Ele quer. É um respeito reverencial, mas sabendo que Deus tem regras. E que quando nós não nos submetemos a essas regras, nós pagamos caro por isso. Isso é temor de Deus. E a pessoa que acha que está fazendo o que está fazendo da vida e que Deus não está nem aí, essa pessoa perdeu o temor do Senhor. E sem temor do Senhor não vai haver felicidade, prosperidade, alegria. Não tem como ter isso tudo sem temer a Deus. Como é que começa uma vida de temor a Deus? Por exemplo, na vida de oração. Eu nem vou fazer essa pesquisa aqui, mas a gente poderia perguntar: quantas pessoas têm na sua casa uma vida de oração constante? Não só quando as coisas vão mal. Quantas vezes, em séries sobre família, todas elas, há 17 anos, Deus diz: marido e mulher têm que orar juntos. Eu sei de pessoas que até hoje não fazem isso. E já ouviram todas essas palavras. São pessoas tolas. São casamentos que estão maus das pernas. Tem que sentar na mesa e tem que dar graças pelo alimento. Às vezes o cabeça não faz isso. Ora você para a mulher. E ele já ouviu essa palavra. E ele já prestou atenção nesses cultos. Mas ele não pratica a palavra. São os imprudentes, são os tolos, são os nécios. E depois querem prosperar, querem no trabalho que vá tudo bem, querem que a saúde fique às mil maravilhas, quer que tudo ande perfeitamente, quer ser feliz. Não tem como. Às vezes, né, a pessoa tem o seu time de futebol, joga o seu time de futebol, ela diz: eu vou ficar em casa hoje. Deus sabe sim, que está faltando muito temor dele nessas vidas. Hoje está chovendo, está frio. Hoje é não sei o quê. Muita gente vinha para a igreja direto. Aí depois basta, sabe, ter a sua casa própria, Deus começar a abençoar, a pessoa para de vir. Isso é falta de temor do Senhor. A chuva vai cair, os rios vão transbordar, o vento vai dar com ímpeto. E amado, muitas vezes a ruína é muito grande. O temor de Deus, ele exige que você tenha um rompimento com as coisas do mundo. Você não pode mais amar o mundo, amar mais o seu time de futebol, amar mais, sabe, a chuva. Afinal, tem que ir depois da placa do meu rodízio, é de quinta-feira, ou sei lá. De domingo você não pode dar essa desculpa. Mas, é por aí mesmo. O Brasil, de um modo geral, não teme a Deus. Usam o nome de Deus em vão, desprezam a palavra, abandonam a casa de Deus, principalmente no domingo. Tem muita gente que não vem à igreja no domingo. Domingo vai para o churrasco. Domingo vai, sei lá, vai
para balada, vai para o amigo, vai jogar videogame, vai fazer qualquer coisa. Domingo é o meu descanso. Não, domingo é dia do Senhor. Você descansa, acorda mais tarde, não trabalha para você vir dar o seu melhor louvor a Deus. Não é o seu dia. Então veja, se o povo de Deus despreza a palavra de Deus, quando vem um problema grave, né? Você sabe, a coisa lá é feia. Quando vem um problema grave, a primeira coisa que as pessoas perguntam é: cadê Deus? Eu já disse, Deus está no lugar onde as pessoas o colocam. Obadias 15 diz assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Então, o que significa isso? Significa que aquilo que eu planto, eu colho. Aquilo que eu não planto, eu não posso colher. A Bíblia diz que a pessoa que teme a Deus, ela é feliz. Então, diga, o temor do Senhor é uma coluna de sabedoria. Amado, não brinque com Deus. Olha, eu não sei por que eu estou insistindo com isso. Deus o sabe. Não brinque com Deus. Tem gente levando Deus assim... Sabe? Como leva outras coisas na vida. Outras coisas levadas de qualquer jeito já não dão um bom resultado. Porque se você não é sério com a tua vida, com todas as coisas, o resultado não é bom. Agora, levar Deus de qualquer jeito, não pode. Deus é a razão da sua vida. A razão da sua existência. Você tem que temer a Deus. Amém? Olha o irmãozinho que está ao seu lado, que tem uns que estão aí meio cabisbaixo. Diga, olha, você tem que temer a Deus. É sério. Eu vou fazer uma série sobre isso. Tá muita brincadeira com Deus. Deus entende. Deus é bom. Ele é bom e ele entende, mas ele estabeleceu as regras de como as coisas têm que ser. Tá bem? Segunda coluna da sabedoria chama-se misericórdia. Diga misericórdia. Lamentações 3, 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A misericórdia do Senhor, ou as misericórdias, se renovam todas as manhãs. Segundo de Samuel 24, 14 diz: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Por quê? Porque os homens não são misericordiosos. Então, se você teme ao Senhor, quando você precisar que as misericórdias do Senhor se renovem em situações específicas, você vai poder contar com esse crédito que nós temos no céu. Mas quem não teme a Deus, às vezes vai depender da misericórdia dos homens. E os homens não são misericordiosos. Os homens são duros. Os homens são implacáveis. Os homens são egoístas. Os homens são avarentos. Os homens são maliciosos. Os homens são vingativos. Você precisa contar com as misericórdias de Deus. Amém? Salmo 23, 6 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei aonde? Habitarei aonde? Para todos sempre. Habite na casa do Senhor. Habitar é viver. Mas agora eu vou viver aqui? Olha, o tempo que você não está vivendo na sua casa é para viver aqui. Em outras palavras é isso. Você tem uma casa onde você tem uma mulher, um filho, uma filha, enfim, você tem um pai, você está lá. Agora, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Você que a bondade e a misericórdia inclua a casa do Senhor como extensão da sua própria casa. É aqui que Deus usa de misericórdia. É aqui que a bondade de Deus se manifesta. É aqui que você ouve a voz de Deus, que você recebe conhecimento. E é aqui também que você vem para aprender a aplicar o conhecimento que você recebe. Como está acontecendo hoje, não é? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Mateus 5,7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, amado, seja misericordioso, porque Deus é com você. Não seja duro com as pessoas.
Não viva acusando os outros. Tem gente que para se defender sempre acusa os outros, né? Quando alguém diz assim, olha, amado, eu não estou vendo você tão frequente à igreja. Não sou só eu. Nós estamos falando do seu caso. Já perceberam como é assim? Né? Seja misericordioso. Não aponte os outros. Não fique julgando os outros. Tem gente que diz, aquela irmã está muito estranha. Eu tenho evitado. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão. Cuidado, amado. Você fica evitando os outros. Como é que seria se na hora que você precisa de socorro, Deus te evitasse? É que Ele é misericordioso e as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Mas é verdade que nós temos crédito no céu, sim, ou não. Ok? Aqui muita gente tem sido perdoada, reintegrada, restaurada, porque nós somos misericordiosos. Se eu fosse olhar para a carne de algumas pessoas aqui, eu já tinha pego minha bolsa e ido embora há muito tempo. Essa é a verdade. Se eu fosse olhar na carne de algumas pessoas que são mal educadas, irreverentes, desrespeitosas, ameaçadoras, julgadoras, críticas, mas na carne, eu não estava mais aqui não. Mas nós usamos de misericórdia, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, se eu tenho provado da misericórdia do Senhor, quem sou eu para não ser misericordiosa com esses que são tão fracos na carne, tão deficientes e tudo mais? Amém? Quem não é misericordioso, cuidado. Na hora que precisa, onde está o crédito que tem que ter com Deus, né? Então, saiba usar de misericórdia. Olha o irmão que está ao seu lado e diga, seja misericordioso, vai. Misericordioso, seja misericordioso. Ai. E a terceira e última coluna que eu vou falar hoje, chama-se confiança. Eu estou lhe mostrando como é que você é sábio. Você é sábio quando você tem temor do Senhor, quando você é misericordioso e quando você tem confiança, ok? Por que confiança? Porque qualquer relação para dar certo tem que ser na base da confiança. É ou não é? Você imagina um relacionamento entre marido e mulher. Se não tiver confiança, não dá certo. Não é assim? Você vê às vezes entre namorados. Começa aquela desconfiança. Não, você está me enganando, você está mentindo. Não, quem era ela? Eu vi esse número. Acabou. Não tem como ter uma relação saudável se há desconfiança. Assim também com Deus, não é? Diz lá em Hebreus 10:35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande... Olha o irmão que está ao seu lado, diga assim, confia em Deus. Diga, confia. Diga, tem bênção. Quem confia tem bênção. Quem confia tem prêmio. Quem confia tem galardão. Confia. Pega essa pessoa que estava tristinha aí do seu lado, com uma carinha assim que... confia em Deus. Isaías 57:13. Quando clamares... Quem aqui ora? Olha o que diz aqui. Quando clamares, a tua coleção de ídolos que te livre. Levá-los ao vento, um assopro os arrebatará a todos. Mas o que confia em mim, herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Quem confia? Receba tudo o que você precisa. Aí ele diz que você possuirá a terra. Todas as suas necessidades supridas em Cristo Jesus. Se você confia nele... Você tem estrutura. Glória a Deus. Eu encerro com Apocalipse 21:8 que diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quem são essas pessoas? São os que não confiam em Deus, que não creem em Deus, que não têm parte com Deus. São os ímpios.
Você crê em Deus. Agora você tem que aprender a confiar em Deus. Você é um eleito, um escolhido. E se você confia em Deus, você é uma pessoa sábia. Amém? Porque na hora em que vem a chuva, as tempestades, os rios transbordam, os ventos dão com ímpeto, você confia em Deus. Nessa hora é que você mostra se você é uma pessoa sábia, se você verdadeiramente pratica aquilo que você tenha ouvido da parte de Deus. Se verdadeiramente você teme a Deus e não faz uma bobagem, como todo mundo fala, faz isso, não, assina isso, passa uma nota aí, não sei o quê, faz dá um jeitinho. Vocês, não, eu tenho temor do Senhor, eu não vou fazer isso. Se você é misericordioso, se você é confiante no Senhor, amado, a sua casa, a sua vida não se abala. Você fica firme, a vitória vem, passam aquelas tempestades, os temporais, e você está ali em perfeita vitória, em nome de Jesus. Confie em Deus, confie em Deus. Fique de pé no seu lugar. Ouça, Deus tem a solução. Deus tem a solução? Agora tem que praticar a palavra, que a solução aparece. Tá bem? Sem praticar a palavra, fica esperando a solução e a solução não aparece. Por quê? Porque falta temor do Senhor, falta ser misericordioso, falta ser confiante, falta viver aquilo que você tem ouvido do altar. Amado, viva o que você tem aprendido do altar. Eu estou lhe falando como amiga, irmã em Cristo, pastora, mãe, filha, como você quiser me chamar, eu me ver, serva de Deus. Estou falando em nome de Jesus, viva o que você tem ouvido deste altar. Você será uma pessoa totalmente sábia, e a sua vida vai mostrar a sua sabedoria. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai amado e bendito, nós sabemos que Tu tens a solução, que Tu és um Deus vivo. Ó Deus, eu sei que o Senhor vai derrubar todos os gigantes que atentam contra qualquer vida aqui. Ó Jesus, o Senhor está nos falando que nada nos será impossível. Nós acreditamos na Tua palavra, Jesus. Nós tomamos posse, Pai, desta palavra de sabedoria, Jesus. Pai amado e bendito, Tu sabes, Pai, que não adianta, Jesus, não praticar a palavra. Jesus, a Tua voz tem sido clara neste lugar, Jesus. Ninguém pode dizer que não entende o que Tu falas, porque todos entendem. É o Senhor mesmo que convence, o Teu Espírito é um espírito de paz, de clareza, Jesus. Agora, Senhor, eu Te peço por cada um que está aqui, pela internet, que vai ouvir este CD. Jesus, ensina o Teu povo, Senhor, a praticar a Tua palavra, a viver esta palavra. Deus, coloca temor nos corações, que parem de brincar de igreja, brincar de religião, brincar de culto, brincar de graça. Ó Jesus, nós não estamos brincando, nós estamos lidando com o bem mais precioso que nós temos, a nossa vida, Jesus. Só temos uma, Senhor. Ensina os Teus filhos a viverem bem, Senhor, a serem homens e mulheres sábios, praticantes da palavra. Ó Jesus, que coloquem como pilares da sabedoria o temor do Senhor. Temor do Senhor. Ó Deus, que pensem 2, 3, 10 vezes antes de falarem coisas. Que segurem a língua, Senhor. Coloca temor no coração, Senhor, daqueles que falam sem pensar, daqueles que agem sem pensar, daqueles que julgam, Senhor. Ó Deus, faz no Senhor homens e mulheres tementes, Pai, mais do que reverentes e respeitadores, tementes, Jesus, tementes, Pai, tementes, Pai, tementes. Ó Jesus, pessoas misericordiosas, pessoas, Jesus, confiantes, porque na hora que vem a adversidade, nós permanecemos firmes, inabaláveis. Somos, Senhor, sustentados pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. E vemos, Senhor, a Tua ação, o Teu agir em nossa vida, Pai. Jesus, leva-nos hoje para nossas casas, Senhor. Ó Deus, com mais responsabilidade, Pai. Com mais responsabilidade, Jesus, sobre o que estamos fazendo com a nossa própria vida.
com a vida da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos, Jesus, dos nossos pais, irmãos em Cristo. Jesus, todas as nossas ações têm implicações, Pai. Jesus, o que plantamos nós colhemos, Pai. Não queremos mais plantar errado, plantar na carne, porque as colheitas são terríveis, Pai. Jesus, nós não podemos mudar as regras que Tu estabeleceste. Ó Deus, nós precisamos nos submeter, Pai. Submeter, Jesus. Isto é cristianismo, isto é obediência, Senhor. Ensina estes homens, estas mulheres, Pai, a praticarem, Senhor, a praticarem tudo que têm aprendido de Ti, porque terão uma vida indestrutível, próspera, feliz, Jesus, prazerosa, alegre, em paz, saudável, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Jesus, por mais uma vez nos trazer na Tua casa para receber instruções, ensinamentos, ó Deus, vindos diretamente do trono da Tua graça para abençoar os nossos corações e as nossas vidas. Tomamos posse, Jesus, de toda essa palavra, ó Deus, de tudo isso que foi pregado nesta noite, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que ser sábio é aplicar o conhecimento em todas as áreas das nossas vidas. Por isso, ó Pai, aqui está o nosso comprometimento, ó Pai, ouvindo a Tua palavra, Jesus, de tomar posse dela, ó Pai, de praticá-la, para receber, Jesus, os frutos, ó Deus, que virão certamente diretamente de Ti. Por isso nós nos despedimos nesta noite, encerramos esta noite na Tua casa, Pai, declarando que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que são sábios, porque aplicam o conhecimento que recebem na sua vida, digam amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aqui vai uma pergunta: o que você vai fazer com o conhecimento que você recebeu nesta noite? Amém. Praticar, graças a Deus, amém. Então diga quem está do seu lado aí: pratique o conhecimento que você tem recebido nesse lugar. Seja sábio, em nome de Jesus. Vida sempre terá um louvor com força pra ir a lugares onde não vou, a pessoas que nunca vi, despertando com seu poder tudo aquilo que Deus falou. Meu louvor profetiza. Diga aí: a palavra em minha vida vai se cumprir. A palavra vai se cumprir. Meu louvor quebrará o silêncio afinal. E o impossível alimentou. Encherá de renovo, alegria e fé. Nós já fomos libertos. Já fomos. Meu louvor subirá e o Senhor vai agir. Meu louvor subirá, nada vai me calar, ninguém vai me impedir. Declare: ninguém,
firmes na rocha. Ninguém vai impedir. Ninguém vai Declare o meu louvor declarar o silêncio afinal, o impossível alimentou, encherá de renovo, alegria e fé. A quem Deus libertou, meu louvor subirá. E o Senhor vai agir, meu louvor subirá, nada vai me calar, ninguém vai me impedir, meu louvor subirá, e o Senhor vai agir. Meu louvor subirá, nada vai me calar, e ninguém vai impedir. Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus. Tenham todos uma excelente sexta-feira. Boa noite, internautas. Até domingo. E não se esqueça, pratique o conhecimento recebido sempre. Boa noite a todos. Amém. Os nossos visitantes aqui na nossa